Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, como sempre, transmitindo diretamente de Hong Kong. Hoje vamos analisar o trader Rafael Mascarenhas. Então, vamos lá. Como é que você pode maximizar os teus ganhos e minimizar os teus riscos em uma operação? Legal, isso aqui me interessa bastante. Vamos ver o que ele tem para falar. Olha só, primeira coisa, vamos imaginar que você está operando um preço numa tendência de alta, tá? Então aqui tá... Eu, na verdade, usaria um gráfico de verdade, ao invés de ficar desenhando isso, mas enfim, acho que ele quer dar um exemplo, então vamos ver o que é. Uma LTA, você está traçando ali, tá uma LTA bonitinha, legal, tranquilo. E aí, cara, você sabe que, sei lá, tua estratégia manda você comprar nessa região daqui, tá? Então você vai lá, compra nessa região daqui. Ele poderia usar um gráfico real, né? Mais uma vez frisando aqui. E põe lá teu stop, abaixo dessa mínima aqui normalmente. Teu take pode ser aqui nessa região aqui do próximo topo, beleza? Um risco retorno de 2,75, excelente risco retorno. E beleza. Cara, vai acontecer muitas vezes, dependendo do tempo gráfico que você esteja operando e tal, do preço acionar a tua operação, fazer isso aqui, estopar, ir lá em cima, depois ir lá embaixo e ficar naquela loucura, tá? Então ele poderia, se isso acontece várias vezes, poderia mostrar. Eu sei que acontece, mas seria interessante ele mostrar num gráfico real. Como é que você pode se precaver disso, de tomar um stop ou de você entrar na operação e arriscar além da conta? Porque parar pra pensar, você estopar numa operação, não tem como você se livrar disso. Cara, você pode ter a melhor estratégia do mundo, pode ter o melhor operacional, não interessa. Uma hora você vai tomar stop e é natural, mano. Isso aí ele fala uma coisa que faz sentido, é verdade, né? Não tem como você sempre ficar certo, tem vezes que você vai ser estopado, isso aí é verdade. Vai vir, tá ligado? Só que é o seguinte, a grande sacada é o seguinte, quando você estopar pouco, perdendo pouca grana. Pouca grana. É engraçado a gíria, mas enfim. Como que isso é possível? Cara, imagina uma coisa. Primeiro ponto, tá? Vocês vão ter que dividir o trade em duas partes. Vocês vão dividir as operações em duas partes. São duas entradas. Primeira entrada vai ser aqui, onde está exatamente essa região aqui, tá? Vamos imaginar que você esteja usando 1% de risco na tua conta, tá? 1% de risco você costuma usar nas suas operações, etc. Você vai usar agora 0,50, metade desse risco, certo? Então você vai colocar 0,50 de entrada nessa operação aqui, que dá, sei lá, 1 lote, 2 lotes, 3 lotes, isso aí dependendo da quantidade de lote que você tem que usar. Eu não sei qual o tamanho da tua conta, então vamos usar a porcentagem. Você vai colocar 0% de risco nessa entrada aqui. Então olha só, vamos imaginar que o preço vem aqui e te stop, tá? Vem aqui, ó. Pau. Acionou a tua compra, você colocou uma buy stop, uma buy limit aqui e estopou. Cara, beleza, você vai estopar com teus 0,50, tá? Tranquilinho, bonitinho, show de bola. É engraçado o jeito que ele fala. Só que imagina o seguinte, a operação não te estopou, acionou e aí ela começou a andar ao teu favor. Fez aqui e tá indo para cá. Prestem atenção. Nesse caso, a gente já encontra a operação positiva e ela encaminhando para romper essa resistência aqui. E o que você vai fazer a partir de agora? Você vai acrescentar mais 0,5% nessa região. E o teu stop vai entrar no ponto de entrada anterior. Então olha só, o mesmo risco que você colocou lá, você vai colocar aqui. Só que a diferença, olha só, você vai entrar com o mesmo 0,5%, tá? Mesmo 0,5% e com o stop na posição inicial que você tinha entrado antes e o take acima do take que você colocou inicialmente, tá? Um take maior. Tá, e o que é que vai acontecer? Assim que o preço subir aqui e acionar essa tua ordem, você vai pegar o teu stop da primeira operação e colocar no 0 a 0. O stop do primeiro trade que você entrou vai ficar igual o stop do segundo trade que você entrou. Então para pensar comigo.
Caso a operação volte, o primeiro trade está 0 a 0, você não tem mais como perder dinheiro. O segundo você pode perder 0,5%. Só que tem o seguinte, cara, se essa operação ir a favor, com base do risco-retorno aqui, você já vai ter ganhado aqui em torno de bota 1,20%, então vamos lá, ó, 1,20%. Ó, presta atenção, só nessa operação aqui, 1,20, porque o risco-retorno aqui estava de 2 e alguma coisinha, não lembro, né? 2 e alguma coisinha, então você estaria ganhando o dobro. Então se você arriscou 0,5%, você vai estar ganhando 1 ponto alguma coisa, tá? 1 ponto alguma coisa por cento aqui. Nessa operação, normalmente essa operação tem um risco-retorno menor, como vocês viram, 1,88. Cara, vamos imaginar que você, não deixou a operação inteira, enfim. Bora botar aqui que você entrou nessa operação e colocou só 1% de lucro, tá? Vamos ser bem conservador ainda aqui. 1% de lucro nessa operação, certo? A operação foi lá, caminhou, fez aquela pataquada toda e acabou acionando Pataquada, engraçado. os takes que você determinou na operação. Bom, vamos lá, tem várias coisas erradas, na verdade. Pode ser que para ele... Eu até desacredito, viu? Eu desacredito que para ele dá resultado isso aí. Na verdade, eu nunca vi. Primeira coisa que está errada é você fazer esses cálculos de stops e targets, fazer em porcentagem em relação à sua conta. Isso está errado, né? Você tem que fazer em porcentagem em relação à sua conta? Sim. É apenas isso? Não. Além de fazer de acordo com o capital que você tem, então você vai ter uma exposição de menos de 1% no total de posições abertas, isso está certo. Só que outra coisa que você tem que levar em consideração não é apenas a sua conta, e sim também a oscilação do mercado. Então não tem, eu vou te mostrar agora. Então temos aqui o gráfico do EuroGBP, lembrando para vocês que eu só faço aqui com gráficos reais, eu não fico mostrando coisas que são imaginárias, porém aqui a gente está usando o gráfico real e o que vocês podem ver é que não tem como você calcular apenas por porcentagem da sua conta, porque tem vezes que o mercado está se movendo, tem vezes que o mercado não está se movendo. Por exemplo, se você pegar o EuroGBP, você pode ver que aqui o preço ficou numa fase de acumulação, o preço não estava se movendo tanto. Ao passo que, se você pegar aqui desde o dia 25 de julho até aqui, 26 de setembro, você pode ver que o preço se moveu. E sempre que você faz esse tipo de análise, quando você vai configurar os seus stops e os seus targets, você tem que configurar de acordo, fazendo a análise, baseando-se na oscilação do mercado, ou seja, volatilidade. No mercado, por exemplo, de opções, lembrando que não é opções binárias, né? Opções na bolsa, usamos Implied Volatility, que seria o IV. Em questão agora, em relação a Forex, você pode usar um indicador que te forneça essa oscilação do mercado, seja baseado no volume ou no preço. Eu prefiro o ATR, que é o Average True Range, que te dá essa oscilação do mercado baseando-se no preço, quanto que o preço se moveu nessa média das últimas 14 candles. Só que você pode usar outro tipo de indicador, não seria necessariamente o ATR, porém eu gosto muito do ATR porque ele te dá essa ideia de volatilidade do mercado baseando-se na movimentação do preço em si. Você também pode usar a volatilidade do volume. Mas, enfim, algum tipo de volatilidade você vai ter que usar. Porque se você calcular, baseando-se no cálculo que ele fez apenas da porcentagem do seu capital, vão ter várias vezes, por exemplo, né, eu citei agora esse exemplo, mas você pode pegar qualquer outro gráfico e você pode ver que, por exemplo, aqui no caso do EuroGBP no Weekly Chart, por várias semanas aqui o preço não se moveu. Ou seja, você fazendo o cálculo dos seus targets, baseando-se na porcentagem da sua conta, você... Mesmo que você tenha feito o cálculo certo e você atinja seus targets, você, nesse outro caso, quando se moveu muito,
né? O seu target teria que ser muito mais, só que se você, baseando-se apenas, né, na porcentagem do dinheiro que você tem, você não vai conseguir pegar esse rally e absorver o tanto, né, ganhar o tanto de ganho que você poderia ter se você tivesse feito o cálculo com base num indicador de volatilidade. No caso aqui, usamos o ATR. Então, o ATR vai te proporcionar muito mais ganhos quando o mercado está se movendo. E quando o mercado não está se movendo tanto, o ATR também vai fazer o cálculo, né? Se você usar o ATR, você terá menos targets e menos volatilidade. Então, por exemplo, por isso que você precisa sempre utilizar o ATR ou outro medidor de volatilidade do mercado, porque aí os seus targets e os seus stops serão ajustados conforme essa volatilidade. E é isso que pelo menos todos os traders profissionais que realmente ganham dinheiro do mercado, que realmente trabalharam ou ainda trabalham como traders institucionais, sabem disso. Então, o que mais? Vamos continuando aqui. A soma total dessas operações aqui vai dar 2,20% de lucro. Olha só que loucura, 2% de lucro. Lembrando que também outra coisa muito estranha é porque, nossa, quem diria que vai acontecer dessa forma? Isso aí, na verdade, muitas vezes, se você realmente operou o mercado, você vai saber que não acontece do jeito que ele fala. Isso aí seria bem assim, textbook, né? Seria bem apostila, né? Se você realmente opera o mercado, né, e tem alguns anos de experiência, ou pelo menos alguns meses de experiência, você sabe que não vai acontecer dessa forma tão bonita, como ele se diz, você, né, calcula somente esse tipo de porcentagem, 0,5, e você... Aliás, outra coisa também que agora eu lembrei, que na primeira posição, quando ele abriu a segunda posição, a primeira posição ele moveu o stop per break-even da primeira posição. Isso também é muito estranho, porque pensa o seguinte, na verdade após isso ele só fala sobre a possibilidade, aqui no caso, né, ele fala sobre a possibilidade, o preço vai voltar para cá e ele vai atingir para você ganhar esse 1,20%, né, da primeira posição. Mas espera aí, e se quando aqui você configurou o stop da primeira posição para break-even e digamos que o preço volte, aí na primeira posição você vai ficar no break-even, você vai ficar empatado, né, break-even, ou seja, não vai ganhar nem perder, só que na segunda posição você vai perder. Ou seja, muito mais interessante seria o que fazemos, se você nos acompanha aqui no canal, muito mais interessante seria você fazer o cálculo da primeira posição e da segunda posição usando o ATR. Na primeira posição você atingisse o valor de 1 ATR e já fechasse com lucro. Da segunda posição você moveria para break-even. Vocês entenderam a diferença? Se você fizer o dele e daqui para frente der tudo errado, o dele você vai fechar no break-even na primeira posição, não vai ganhar nem perder. Na segunda posição você vai perder. Agora, no modo que a gente opera, né, a primeira posição, né, daqui para frente, se vai contra você, na primeira posição você já ganhou, né, porque a gente já teria fechado com 1 ATR de target. E na segunda posição, você bateria o break-even, ou seja, você realmente, se daqui para frente vai tudo contra, você ainda teria um bom resultado fazendo o modo operacional como a gente faz aqui usando o PVSRA. Mas enfim, vamos dar continuidade para o que ele tem para falar. Cara, presta atenção nisso aqui. Quando você consegue executar, Zé, quem quiser tá mexendo aí, mano? Quando você consegue executar essa estratégia de forma correta, mano, quando você der take na operação, vai ser um take muito maior em relação ao stop que você tomaria. E quando você stopar nessa operação, você só vai perder 0,5%. Isso aqui também eu sou contra. Isso aqui também eu sou contra, porque quem nos dera que sempre fosse desse modo. Porque como ele não está observando a volatilidade do mercado, não vai acontecer desse modo. Porque o mercado é volátil. Então, e tem vezes que o mercado não é tão volátil. Então,
não é assim que ele usando sempre essa estratégia que o mercado vai obedecer ou que ele está falando. E na verdade ele que tem que fazer o cálculo também da volatilidade dentro, né, desses targets e dos stops, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então acompanhando a volatilidade do mercado. Fazendo de modo absoluto, eu desacredito que essa pessoa realmente consiga ganhar dinheiro no mercado. Mas enfim, eu acho que já deu para a gente ter uma ideia, né, do modo operacional dele. E o que vocês acham sobre isso? Escrevam aqui nos comentários se vocês concordam com o que Rafael Mascarenhas está falando, se vocês têm ótimos resultados, parabéns. E escrevam aqui também, né, se vocês acham que Chaparrico está errado, se vocês acham que eu estou certo, também escrevam aqui e fico aberto aí às opiniões contrárias, beleza? Então, obrigado e até mais. Tchau.